Olá, meus queridos, espero que estejam todos muito bem. Vamos continuar a nossa jornada algébrica. Vamos lá, vamos lá. Então, até nas aulas passadas, né, até na nossa P2, nós paramos em transformações lineares, isomorfismos, basicamente foi isso. Núcleo, imagem, vimos o teorema do núcleo da imagem. Vamos prosseguir então alguns desses conceitos, certo? Vamos lá, vou colocar, ficar pequenininho aqui e a gente já troca uma ideia. O objetivo agora seria gravar aulas um pouco mais rápidas, né? Não com 40 minutos, talvez algo em torno de 25 a 30 minutos para também não sobrecarregar vocês. Muitos alunos reclamaram da duração dos vídeos. Então, o objetivo seria agora fazer aulas menores, mais rápidas e deixar carga de exercício para vocês. E depois a gente faz uma aula de exercícios. Acho que assim deve ficar um pouco melhor. Qualquer coisa, por favor, entre em contato comigo. Vamos lá. Ok? Maravilha. Estou pequenininho, estou pequenininho. Perfeito. Então, vamos ver o que são os tais de espaços L e V, funcionais lineares, espaço dual. O que acontece? Vamos lá. Eu tenho uma transformação linear. Né? Então, estávamos trabalhando com... Opa, besteira aqui. Já comecei o negócio fazendo besteira. Então, seja T uma transformação linear. Linear de U em V. Espaços vetoriais. Tá? Se F também é uma transformação, então também é transformação de U em V, então olha o que acontece. Eu tenho duas transformações. Né? Deixa eu mostrar aqui. Ó. Eu tenho T, que vai de U em V, dois espaços vetoriais quaisquer, e eu tenho a F, que vai de U em V também. Tá? Então, T e F são duas transformações lineares quaisquer. Perfeito? Ok. O que acontece com isso? Nesse caso, se eu tenho... como é que faria para somar U e V? Somar T e F? Então, definimos T mais F da seguinte maneira, né? Como uma transformação que pega um Uzinho, né? T mais F, ela também vai de U em V, tal que pega um Uzinho de U e associa a esse Uzinho T de U mais F de U. Ou seja, somar duas funções é a mesma coisa que somar o resultado das duas funções. Tá? Se eu defino, se eu pego essas duas transformações lineares e defino dessa maneira a soma, então o que acontece? Em primeiro lugar, vou colocar aqui, ó, consequência da definição. Deixa eu tomar cuidado para não avançar na minha cabeça. Quais são as consequências? Primeiro, T mais F é igual a F mais T. Tá? Então, eu posso trocar a ordem dessa soma, que não faz diferença. Eu estou usando uma operação comutativa, né, aqui. Então, se eu defino a minha soma entre duas transformações como a soma dos resultados, isso vale. Maravilha. Segunda consequência. T mais F
fecha parênteses, vamos chamar TFG, mais uma G, mais G é igual a T mais parênteses F mais G, onde G também é uma transformação linear de U em V. G linear. Maravilha? Então, T mais F é igual a F mais T, T mais F, fecha parênteses, mais G é igual a T mais parênteses F mais G. Outra consequência. Se eu faço o seguinte, ó, defina a transformação zero, né, a transformação nula, como sendo uma transformação de U em V, tal que pega qualquer vetorzinho de U e leva no vetor nulo do V. Então, dessa maneira, T, deixa eu ver, tá aqui, T mais zero, como é que seria isso? T mais zero aplicado no vetor U. Isso é a mesma coisa que T de U mais zero de U. Transformação zero de U. Pela definição, né? Isso é T de U mais zero de U. Isso daqui vai dar T de U mais zero, que dá igual a T de U. Ou seja, né, o zero, a transformação nula, ele é o zero das transformações. Eu nem preciso colocar T de U aqui, já coloquei U. Ou seja, isso é a transformação que não faz nada. Além disso, vou colocar o 4 aqui, tomando cuidado com a minha cabeça. Se eu defino menos t igual a t, coloca assim, menos t de u é igual a menos parênteses t de u, o que seria isso? Isso aqui é um símbolo só, seria a transformação menos t. Eu defino ela como sendo menos o resultado da t de u. Então, nesse caso, t mais parênteses menos t é a transformação que sempre leva no vetor nulo. Isso é a mesma coisa que a transformação nula. Isso aqui não é o vetor nulo, é a transformação nula. Tá? Olha só, então as propriedades 1, 2, 3 e 4 são as mesmas propriedades da soma de espaços vetoriais. Tá? Então guarda isso primeiro. Segundo lugar, eu vou definir o seguinte, ó. Segunda definição. Defina agora alfa sumiu. Aqui, voltamos. Alfa F como sendo alfa vezes F de U. Isso aplicado em U. Tá? Estou definindo assim, né, a função multiplicação. Tá? A função multiplicação simplesmente ela está multiplicando o resultado da imagem. Tá certo? Com essa definição, o que acontece? O que a gente tem? Primeiro, então, consequências dessa definição. Em primeiro lugar, alfa vezes beta f acaba sendo igual a alfa beta vezes f. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer?
que essa função, essa transformação linear, eu uso em geral t, né? Estou usando f. Essa transformação linear, ela vai se comportar também como vetor também na multiplicação. Tá? Além disso, a gente tem as distributivas. Alfa t mais f acaba sendo igual a alfa t mais alfa f. Todas essas pequenas demonstrações, elas são demonstrações extremamente diretas da definição, então não vou entrar em muitos detalhes. Alfa mais beta vezes t, isso é a mesma coisa que alfa t mais beta t. E além disso, 1 vezes t é a mesma coisa que a transformação t. Tá? Conclusão disso tudo. Então, aqui, ó. Conclusão. As transformações lineares, elas também funcionam como vetores. Tá? Então, pensa o seguinte, ó, a transformação linear, ela pega um elemento de um espaço vetorial, leva no outro elemento do espaço vetorial. Tá? O domínio é um espaço vetorial, o contradomínio também é um espaço vetorial. Agora, o que eu estou querendo dizer é que as transformações lineares em si também são vetores. Então, as transformações lineares de U em V também constituem um espaço vetorial. Um espaço vetorial sobre R. Tá? Por que sobre R? Ah, porque os escalares são todos reais, né? Aqui, ó, o alfa é real, o alfa, o beta são reais. Eu vou até colocar como observação aqui, só para dormir em paz. Alfa e beta, números reais. Então, eu também tenho espaço vetorial. Tá, mas a gente dava nome, né, para os nossos espaços vetoriais. Então, MNR, espaço das matrizes N por N, o RN, espaço das N uplas, PNR, polinômios de grau máximo N. Tá? Como é que eu chamo esse espaço vetorial? Então, esse espaço vetorial das transformações de U em V, eu chamo de, vou colocar assim, a notação, eu chamo de L UV. Tá? Porque L vem de linear. Tá? Então, espaço das transformações lineares que pegam vetores do espaço U e levam no espaço V. Então, esse é o espaço LUV. Tá certo? Então, ó, exemplo, né? Vou colocar um subexemplo aqui pra gente. Exemplo. Se eu pego T de R3 em M2R, levando XYZ em uma matriz do tipo x mais y, 0, z, y menos z. Tá? Já vimos, né, estamos carecas de saber que isso aqui já é uma transformação linear. Tá? No caso, é uma transformação linear de qual espaço? Então, neste caso, eu escrevo que T pertence a L de R3 em
M2R. Tá? Isso aqui tudo é um espaço vetorial. Fala para mim um outro exemplo de vetor de L de R3 em M2R. Para qualquer transformação linear de R3 em M2R. Outro exemplo, né? Colocar, chamar isso aqui de T1, aqui T1. Tá? Então T2 tem que ser de R3 em M2R. Tá? Vou pegar vetores x, y, z. Opa, os cachorros latindo aí. Estavam quietos até agora. Vou chamar a carrocinha para eles aí. Tá, vamos lá. Aí eu me perco aqui no... Okay. Então, vou pegar também x, y, z, levando em... Vamos pegar uma outra transformação linear. Z, x, y, duas vezes x. Tá? Cuidado, não é x quadrado. Se fosse x quadrado, não seria linear. Tá? Essa transformação, ela também, T2, também é um elemento de L R3 em M2R. Tá certo? Isso que são os espaços L de UV. No caso, é um exemplo particular, o U no caso é o R3 e o V no caso é o M2R. Agora, vamos lembrar que os números reais em si eles também são espaço vetorial. Tá? Então, lembre-se de que R, números reais, tá? Vou colocar R de letra maiúscula para eu dormir feliz, que é o nome, né? Ele não é um adjetivo. Números reais. Tá? Então, o R em si, o espaço dos números, é o R1. Isso é a mesma coisa, né? Que tem Rn, R2, R3, R qualquer coisa. Isso é o R1. Tá? Ou seja, também é um espaço vetorial sobre o R. Tá? Por que sobre R? Porque eu posso usar números reais para fazer multiplicação também. Tá? Então, o que é um funcional linear? Então, definição. Dizemos que um funcional linear é uma transformação de um espaço V qualquer em R. Com uma pequena observação aqui, eu não vou deixar escrito, mas eu vou falar. Tá? E muito provavelmente eu também não vou cobrar na prova de novo, eu só preciso falar para eu dormir tranquilo, tá? Senão eu vou ficar revirando no travesseiro. A gente está trabalhando o curso inteiro com transformações lineares usando os reais como escalares. Lembra lá no começo do curso, quando o mundo ainda não tinha coronavírus, quando éramos todos felizes, que lá no começo do curso nós falamos que eu posso usar para multiplicar, né? A gente só usa multiplicação por números, são os escalares. Eu posso usar os racionais, eu posso usar os reais e eu posso usar os complexos também. Né? Então, eu poderia dizer que um funcional linear é uma transformação do espaço de um espaço qualquer V no seu corpo de escalares. Se eu estiver trabalhando com complexos, vai no complexo. Se eu estiver trabalhando com racionais, vai nos racionais.
Como 95% desse curso a gente faz transformação com reais, eu vou só trabalhar com reais aqui. Eu vou inclusive deixar na definição que um funcional linear é uma transformação que leva em um espaço qualquer nos reais, tá bom? Então, vou deixar aqui na definição, mas dá pra gente aumentar essa definição aqui, tá? Dá pra colocar Q, dá pra colocar complexos, mas vamos ficar só com os reais. Bom, vamos lá. Então, uma transformação de espaço V em R, vírgula, ou seja, dizemos que T pertencente a L de U R é um funcional linear de U. Tá? Ou seja, porque é uma transformação com domínio em U que leva os resultados nos escalares, nos reais. Tá? Exemplo de transformação linear que leva de 1 em R, ou seja, agora vou já me referir como funcional linear. Então, exemplo de funcional linear. Um dos exemplos mais clássicos de funcional linear é a transformação traço. Exemplo. Seja T, vou pegar de M2R em R, pego uma matriz A, B, C, D e leva ela em A mais D. Eu vou colocar TR porque ela é conhecida como traço, tá? Então leva em A mais D. Ou seja, o que é o traço? É a soma da diagonal principal. Então, ó, TR. Então, TR é linear. Tá? Fica como exercício. Prove. É um exercício de P1. Tá bom? TR é linear. E TR pertence a L de M2R em R. Ou seja, TR é um funcional linear. Não, linear de M2R. Existe uma notação própria para funcional linear? Sim, e é o que eu chamo de espaço dual. Então, ó, outra definição. Def. Então, chamamos o espaço de todos os funcionais lineares, os funcionais lineares de U como o espaço dual a U. Tá, vou até colocar maiúsculo aqui, ó, que é muito importante colocar maiúsculo e colorido. Ó. Espaço dual. Espaço dual de U. Ou seja, eu vou chamar de U estrela, tá? Então, lá no exercício anterior, no exemplo anterior, esse aqui, ó, vou voltar um. Isso daqui, o traço, nesse caso, seria um funcional linear de M2R. Pessoal, é importante que traço eu posso definir para M3R, M4R, MNR,
tá? Então, aqui eu estou colocando traço em M2R. Então, exemplo. No exemplo anterior, temos que traço pertence a M2R estrela. M2R estrela. Tá bom? O que é essa estrela? É o espaço dual, ou seja, é um elemento do espaço dual, ou seja, é um funcional linear. Perfeito? Vamos avançar. Avancemos. Bom, primeiro vamos notar que o espaço dos funcionais lineares são números, tá? O espaço, não, desculpa. O resultado de um funcional linear é um número. Então, olha só. Assim. Lembre-se. Deixa anotado. Isso vai ser bastante importante para a gente, tá? O resultado da aplicação de um funcional linear em um vetor é sempre um número, tá? Então, o resultado de funcional linear dá sempre número, ou seja, traço de matriz, como é que é traço? É sempre número, tá? Então, pega a matriz, soma a diagonal principal, ó, dá número. Se aqui fosse 2, aqui fosse 3, não importa o que dá aqui no C e no B, né? 2 mais 3 dá 5, tá? Então, traço aplicado nessa matriz dá 5. Beleza, por que a gente precisa lembrar disso? Pelo seguinte, tá? Qual é o meu objetivo agora? Se o estrela é espaço vetorial, tá? É um espaço de transformações lineares, e a gente viu que espaços de transformações lineares são espaços vetoriais. Tá? Se é espaço vetorial, então, qualquer que seja o para o qualquer, o estrela admite base. Pessoal, teorema de existência. Todo espaço vetorial admite base, álgebra 2, tá? Teorema de existência. Lembra que a gente tem teorema de completamento, teorema de existência, teorema de unidade. Usamos tudo isso no teorema do núcleo da imagem. Tá? Então, ele volta para cá, teorema de existência, o estrela admite base. Agora, a pergunta é, como é que seria uma base de estrela? E eu vou chegar lá, será o final da aula. Tá? Antes disso, a gente tem que entender como é que é um elemento qualquer de uma estrela. Tá? Então, essa é a pergunta principal. Né? Isso aqui é a pergunta principal. Tá? Na verdade, não é a pergunta principal, né? Eu estou dizendo que admite base. Pergunta: como determinar uma base do dual? Essa é a pergunta que eu vou responder no final da aula. Primeiro, observe o seguinte. Tá? Então, dado beta igual a E1 até En base qualquer de U, você concorda que se eu te dou uma base, então qualquer elemento de U ele é gerado
pelos elementos da base. Ele pode ser escrito como combinação linear dos elementos da base. É isso que eu vou fazer. Então, dado U pertencente ao usão, existem x1, x2 até xn, né, pertencente aos reais, tal que U é igual a x1 e1 mais reticências até xn e n. Que seria a mesma coisa que escrever o U como uma N-upla. Ele é uma N-upla na base beta. Tá? Então lembra, base, sistema de coordenadas. Tá? Se eu tenho uma base, isso aqui é a escrita do vetor U em termos da coordenada da base beta, do sistema de coordenadas usando a base beta. Tá certo? Pensa nisso. Tá? Ou seja, dado um U qualquer, para a próxima página aqui. Ó. Então, se U pertence a U, a usão, então, para T pertencente a U estrela, tá? Então, T é um elemento do dual, tá? O T aplicado em qualquer vetor dá um número. Pensa nisso. Temos que T aplicado em U é a mesma coisa que T aplicado em vou escrever o U, aqui ó, vou escrever o U como combinação linear dos elementos da base. Tá? Então, isso é igual a x1 e1 mais reticências mais xn e n. Só que T ele é um funcional linear, ou seja, ele é, antes de ser funcional linear, ele é uma transformação linear. Então, usando a linearidade da T, isso vai dar T de x1 e1 mais reticências T de xn e n. Tá? Porque transformação linear quebra a soma. Isso vai ser igual a x1 vezes T de E1 mais reticências mais xn T de En. Isso vai ser igual a, olha só, o E1 ele é um elemento da base, ou seja, ele é um vetor de U. Isso daqui dá número. Isso aqui ó, dá número. Isso aqui dá número. Tá? O x1 e o xn são números. Então, vamos supor que o T1, o T aplicado em E1, isso aqui dê alfa 1. Tá? Alfa 1, alfa 2, assim por diante, alfa n. Significa que o resultado ele é igual a x1, alfa 1, mais x2, alfa 2, mais reticências, mais xn, alfa n. Gente, eu não fiz nenhum tipo de particularização. Eu peguei um espaço vetorial qualquer. Ó, vou até ficar grande na tua tela. Ó, grande, grande, grande. Voltei aqui. Yeah. Tá, então, eu não fiz nenhum tipo de particularização. Eu peguei um espaço vetorial qualquer, tá? Peguei uma base qualquer desse espaço vetorial qualquer, apliquei um funcional linear qualquer e o resultado deu uma soma, tá? É sempre soma de multiplicações. De novo, o resultado dá um número. Mas como que é esse número? Vamos voltar para lá, ó. Vou ficar pequenininho de novo. Né? Esse número ele é uma soma de multiplicações, sendo que os alfas dependem da base e os x's dependem do vetor que você escolheu. Tá? Qual que é a brincadeira aqui? Ou seja,
Ou seja, um funcional linear qualquer linear qualquer depende de seus valores na base beta. Porque, pessoal, vamos supor que eu mantenha a transformação, mas eu mude o vetor. Se eu mudei o vetor, e sem mudar a base, claro, né? Se eu mudei o vetor, quem muda são os x's, tá? Ah, eu quero o vetor 137. Você mudou os x's, né? Por quê? Os x's, ó, são as coordenadas do vetor na base, tá? Então, dado uma transformação linear qualquer, ela depende dos valores do vetor, do vetor, eu digo, da transformação linear, aplicado nos vetores da base. Tá? Então, se eu mudei a base, vão mudar esses alfas. Então, para determinar os funcionais lineares, eu preciso deles aplicados na base. Vamos ver agora uma técnica, usando isso, vamos ver de fato uma técnica para conseguir funcionais lineares, uma base de funcionais lineares. Então, olha só aqui. Deixa eu pensar, vou pegar um exemplo. Vou pegar um exemplo muito comum, assim. Tá? Então, vou pegar o espaço vetorial V igual a R3. E vamos pegar uma base de R3. E beta igual a, vou colocar E1, primeiro elemento da base, 1, 1, 1. E2 igual a 1, 1, 0. E E3 igual a 1, 0, menos 1. Tá? Então, como é que eu vou montar uma base de V estrela? Vamos determinar uma base do dual do R3, ou seja, do dual de V, tá? Uma base de V estrela. E a técnica, preste atenção de como é que é essa técnica. Nós vamos determinar vetores, tá? Tais que eu vou colocar uma regrinha para os funcionais lineares, desde que você observe antes que um funcional linear é sempre número, tá? Ele é um número vezes coordenada, mais número vezes coordenada e assim por diante. Tá? Agora, primeiro que eu tenho que observar como que é um vetor de V estrela. Então, observe primeiramente em primeiro lugar que um funcional linear de V estrela é da forma T de x, y, z é igual a número vezes x mais número vezes y mais número vezes z.
Tá? Lembra? É número vezes coordenada, mais número vezes coordenada, mais número vezes coordenada. E assim por diante. Tá? Então, todo funcional de um espaço qualquer, ele sempre vai ser número vezes coordenada. E assim por diante, que é o quê? É o valor dele na base, tá? Então a estratégia vai ser a seguinte. Estratégia. Tá? Obter três funcionais lineares, e eu já vou falar por que três. Na verdade é porque o espaço do dual ele tem dimensão igual ao espaço de V, tá? Então, obter três funcionais, vamos chamar de T1, T2 e T3, tais que, aqui que é importante, tá? T de E I é igual a T de aqui TI aplicado em EI vai ser delta de J. E aqui J. Isso é delta de J, tá? Quem que é esse delta de J? Onde, tá? Isso aqui é conhecido como delta de Kronecker, tá bom? Kronecker é o nome de um matemático. Onde delta de IJ é igual a, ele é sempre zero, ele é zero, se diferente de J, e ele só vai ser 1, eu coloquei I, né? Ele só vai ser 1 quando I igual a J. Vale 1, C, I igual a J. Subexemplo, né? Então, delta de 1, 2 dá 0. Delta de 1, 3 dá 0. E delta de 1, deu igual aqui. Se os números são iguais, dá 1. Quanto que daria delta de 2, 3? É diferente, então dá 0. E quanto que daria delta de 3, 3? Dá 1. Tá? Então a gente tem que obter funcionais lineares dessa forma, tais que, quando ele, eu vou pegar, por exemplo, funcional 1. Aplicado no vetor 1, ele tem que dar 1. Aplicado no vetor 2 da base, ele tem que dar 0. Aplicado no vetor 3 da base, ele tem que dar 0. Vamos encontrar esses funcionais. E aí eu já libero vocês. De novo, né? Falei que a aula ia ser mais curta, mas já passamos de 40 minutos. Mas é bom porque aí eu alivio na aula de exercícios. Já estou fazendo um exercício de base de funcional linear. É um material a mais para vocês. Tá? Aqui, ó. Né? Então, deixa eu olhar para os... Vou recuperar aqui, ó. E. Sendo beta igual a... O E1 era 1, 1, 1. E2, 1, 1, 0. E o E3 é 1, 0, menos 1. Pessoal, lembrando que base é sempre ordenado, tá? Então, se eu não tivesse colocado, ó, E1, E2, E3, né? Se eu tivesse sem isso, ó, riscado aqui, tá? Seria a mesma coisa que dizer que esse é o vetor 1, tá bom? Igual, tá bom. Maravilha. Então, vamos encontrar T1. Tá? Como é que é o T1?
T1 de x, y, z, T1 de x, y, z é igual a alfa 1, x1, mais alfa 2, alfa 1, x1 não, eu coloquei x, y, z, né? Então vai ficar alfa 1, x1, mais alfa 2, y, mais alfa 3, z. E qual que é a regra? TI aplicado em EJ é igual a delta de Kronecker e J. Ou seja, o que diz isso? T1, eu estou só trabalhando com T1, tá? T1 aplicado no vetor 1 da base, isso vai dar o quê? Dá delta de 1, 1, que dá 1. T1 aplicado em E2, eles são diferentes, então vai dar 0. 1, 2, isso dá 0. T1 aplicado em E3 vai dar delta de 1, 3, dá 0 também. Beleza? Então, lembrando que os funcionais lineares, eles são definidos pelos alfas. Tá? Vamos lá, vamos continuar então. Olha só. T1 aplicado no vetor 1, em E1, isso é a mesma coisa que T1 aplicado em 1, 1, 1, que dá, coloca 1 no lugar do x, 1 no lugar do y, 1 no lugar do z. Vai ficar alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3. Quanto que dá? O T1 aplicado em E1 dá 1. Perfeito. T1 aplicado em E2. Isso vai ser T1 aplicado em 1, 1, 0, que vai ser 1 vezes alfa 1, vai ficar alfa 1 mais alfa 2 mais nada, 0. T1 aplicado em E3, isso é T1 aplicado em 1, 0 menos 1, ou seja, alfa 1 mais nada menos alfa 3, dá 0. Olha só, foco nesse sistema. Então, eu vou ter que resolver esse sistema aqui, ó. Tá? Então, desse sistema, pode ir por escalonamento? Pode ir por escalonamento. Só que esse sistema ele nunca vai ser indeterminado. Então, escalonamento é obviamente uma boa técnica, mas você pode ir pela técnica que você achar melhor, tá? Porque aqui não tem problema. Se fosse determinar uma base do núcleo, aí eu já iria por escalonamento, tá? Aqui não precisa tanto. Então, ó, eu sei que o alfa 1 tem que ser igual ao alfa 3. Alfa 1 igual a alfa 3. E eu sei que o alfa 2 é igual a menos alfa 1. Tá? Eu passei o alfa 1 para o outro lado, né? Passei o alfa 3 para o outro lado. Ó. Aqui, então, eu vou para a primeira equação. Vai ficar alfa 1. O alfa 2 troca por menos alfa 1. Menos alfa 1. Alfa 3 é igual a alfa 1. Mais alfa 1 igual a 1. Olhei para a primeira equação. Segue que alfa 1 é 1. Tá? Alfa 2 é o alfa 1 com sinal contrário. Fica menos 1. E alfa 3 é igual a o alfa 1, que é 1. Portanto, o primeiro vetor, olha, isso de novo, vou ficar grandão, ó, cabeção na sua tela, ó, aí, maravilha. Tá? Presta atenção no que eu estou falando. O primeiro vetor da base do V estrela, do R3 estrela, do espaço dual de R3, o primeiro vetor vai ser o T1, é o funcional linear. Voltamos aqui, ó. Então, o primeiro vetor, T1, de x, y, z, é igual a... como é que era aqui? Ó? Alfa 1x vai ficar 1x, né? Ou seja, x. Alfa 2y, ou seja, menos y, mais alfa 3z, ou seja, mais z. Esse é o primeiro vetor da base.
Aqui, ó. Esse é o primeiro vetor da base, tá? Então, tudo isso é o primeiro vetor da base. Ou seja, lá na tua resposta, a base do V estrela, vou fazer o seguinte, ó. Seja, vou colocar aqui no cantinho, ó. Chamar de beta estrela a base de V estrela com relação a beta, tá? Então, nesse caso, o primeiro vetor da base é o T1. Ou seja, o beta estrela, ele vai ser igual a... Tô cobrindo? Não, dá. Beta estrela vai ser igual a T1 de x, y, z igual a x menos y mais z, vírgula. Depois disso... Ó, cobri com a minha cabeça. Não, deixa eu... Tá bom, depois eu mostro para vocês. Eu vou disponibilizar o PDF. Reticências. Tá? Então, este é o primeiro vetor da base. O que você vai fazer? Vai fazer um sistema para cada um deles. O sistema ele vai continuar exatamente igual. Tá? Ele vai ter a mesma... ter a mesma forma. O que vai mudar? T1 aplicado em E1 dá 1. Só que quando eu for conseguir o vetor T2, então vai ficar assim, ó, T2, T2, T2. T2 aplicado em E1 vai dar 0. T2 aplicado em E2 vai dar 1. Então a única diferença do T1 para o T2 é que aqui vai ficar 0, 1, 0. E no T3 vai ficar 0, 0, 1. Tá certo? Então, façam esse exercício. Busquem aí uma base para o espaço dual. Vou deixar recomendado também os exercícios do Caglioli para vocês fazerem. A gente continua na próxima aula com composição de transformações lineares e matriz de transformações lineares. E na terceira aula fazemos mais exercícios. Tá bom? Então, um abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.